paz do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Glórias a Deus. Vamos louvar juntos o hino da harpa cristã, número 243. Aleluia. Nós abrimos esse culto em seu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, gozaremos em tua face, o Cordeiro ressuscitado, com doçura, se nos relasse, pra ouvir o que nos for dado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja, outros lares, nós desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Quantos podem dizer amém? Aleluia, glorifique e exalta o nome santo de Jesus nessa noite. Vamos louvar o seguinte em nome de Jesus. 244. Glórias! Louvai a Jesus amoroso, na cruz dos pecados levou, e nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. A igreja. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão. Glória, obrigado, Deus. Um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que veio no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor,
Amém, glórias a Deus. Vamos ouvir o conjunto das irmãs nessa noite, em nome de Jesus. Já recebi tanto seu consolo, já te implorei de joelhos dobrados, chorei até minhas lágrimas rolaram o chão, chorei porque quis um milagre, o meu momento era ter a solução. Agora Deus, só quero tua presença, sinta o meu choro, declarar a minha gratidão. Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto são pra dizer o quanto és maravilhoso. Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto é gratidão, então receba o meu choro. Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto são pra dizer o quanto és maravilhoso. Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto é gratidão, então receba o meu choro. Te supliquei em meio ao choro,
não sou. Já te implorei de joelhos dobrados, chorei até minhas lágrimas olhar no chão. Chorei porque quis um milagre, o meu momento era ter a solução. Agora, Deus, só quero tua presença. Sinta o meu choro, declarar a minha gratidão. Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto são pra dizer o quanto és maravilhoso. Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto é gratidão, então receba o meu choro. Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto são pra dizer o quanto és maravilhoso. Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto é gratidão, então receba o meu choro. Só quero estar em tua presença, vou te buscar, só me acrescenta. Por graça sou abençoado, mais grato sou. Sempre direi, mais grato sou. Sempre direi. Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto são pra dizer o quanto és maravilhoso. Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto é gratidão, então receba o meu choro. Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto são pra dizer o quanto és maravilhoso. Senhor, as lágrimas que inundam o meu rosto é gratidão, então receba o meu choro. É gratidão, então receba o meu choro. É gratidão, então receba o meu choro. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora minha fé vem sua luz. Aleluia! Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não fiz ao Senhor que por mim morreu na cruz. Oh, glória! Foi na Aleluia! cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Aleluia! Quão piedoso então
esse meu coração, conhecendo o excesso do amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Glórias a Deus. Convido todos a ficarem de pé. Vamos agradecer essa primeira parte, em nome de Jesus. Logo após, nossos irmãos darão continuidade no trabalho. Nosso irmão Marcelo estará orando em nome de Jesus. Glória a Jesus Cristo. Soberano, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que já ouvimos nesta noite. Senhor, vai abençoando, vai dando ânimo e alegria a cada um de nós, vai abençoando todos que se encontram aqui nesta noite, meu Pai. Que a Tua palavra nesta noite fale conforme a Tua vontade, Espírito Santo. Que nós permaneça alegres. Pai, abençoa o morador da casa, Senhor. Que havia um espaço para este culto de ação de graça aqui nesta noite. Oh, aleluia, tanto a ele como a família dele, o Senhor continua abençoando ricamente, Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso e permanece no meio do teu povo. E aqui, papai querido e amado, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar assento, aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, para mim é um privilégio estar aqui nesse culto de ação de graça do nosso amigo Germano. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Romanos, capítulo 12, versículo 15: alegrais com que se alegra e chorais com os que choram. Todos nós sabemos que há pouco tempo essa casa aqui está em um momento de choro, de tristeza, de angústia. Aleluia. Mas a prova de Deus, estamos aqui nessa noite. Obrigado, Deus. E hoje é um dia de alegria. Hoje é dia de glorificar e exaltar o nome santo de Jesus. Pela vida do nosso amigo que está aqui presente. Aleluia. E nessa noite eu quero louvar junto com todos. Pode soltar mim. Se você souber louvar esse louvor, cante comigo em nome de Jesus. Aleluia. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Chore, cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer.
muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, quantos foram miseravelmente. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu vou tentar aqui ser o mais breve possível, né? Mas é uma história longa, né? Como vocês sabem. Pai, daqui a pouco vou chamar ele aqui para agradecer, né? Parece que o irmão depois deu oportunidade para ele agradecer. Mas o testemunho dele, quem vai contar sou eu, né? Porque hoje a gente está celebrando uma vitória, né? Uma bênção, um milagre, né? Um milagre na vida dele. É até difícil contar, né?
Deus, obrigado, Deus. Sempre é o Senhor, Deus. Abençoe este lugar, papai. Toma a direção, papai do céu, só você é Deus. Oh, glória! Como a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5,18, né? Fala assim que em tudo dá graça, né? Em tudo dá graça porque Deus é bom. E quando a gente anda com Deus, quando a gente coloca Deus na frente, tudo a gente passa por dificuldade. Porque quando você quer seguir um caminho reto, aparecem coisas que vêm para tentar impedir. Mas quando você anda com Deus, como a palavra mesmo fala, né? A palavra de Deus fala que não vai ser fácil. Nunca ia ser fácil. Mas a vitória é certa. Quem permanecer até o fim, a vitória é certa. Então, irmãos, nesse mês de agosto, dia 6 de agosto agora, eu já vou começar assim. Eu não sei porque eu estou aqui. Eu não sei porque eu estou aqui nesse mês de agosto. Confesso para os irmãos que eu não sei, mas eu sei que Deus tem algo especial. Eu não sei. Sei que Deus tem algo especial em nós. Mas Ele tem algo maior para alguém, ou para mim, ou para meu pai, ou para minha família, ou para alguém. Eu não sei, porque eu não era para tirar férias agora nesse mês. Eu tirava férias no mês de janeiro. Mas aí teve um reviravolta lá e tentei, até briguei com a firma, pedi para sair tudo. E já estava pronto para ser demitido. E a empresa preferiu me chamar e ver a questão do meu salário, a questão de horas. Aí deu uma melhorada e eu estou aqui, irmão. Estou aqui, quero contar o testemunho de pai. Dia 6 de agosto, agora completou 2 anos, e eu vim aqui buscar pai, né? E eu estava sabendo de algumas coisas que pai estava ruim, mas não sabia da gravidade, porque estavam tentando esconder. Então, assim, tentaram. Tudo bem, não era para preocupar a gente, só porque mandava fotos que não era uma foto assim real, a gente via que não era real. Não, tá bom, tá. Mas aí, quando foi na última semana do dia 6, Cida me enviou uma foto que eu fiquei muito preocupado. Fiquei muito preocupado. Na hora que eu vi aquela foto, irmão, eu confesso que eu fiquei sem chão. Glória a E Deus, eu digo, vou buscar pai. E falei com meus irmãos. Aí eles falaram, bom, você é que sabe. Depois que chegar aqui, a gente vê o que é que faz. Aí eu fui na firma, tentei, eu tinha férias dentro, tentei. E a empresa falou, não, nós não vamos dar férias agora. Você vê que foi no mês de agosto, e eu tinha férias, a minha férias era em janeiro. E a empresa falou, não tem como dar férias agora. Aí eu digo, beleza, então se vocês não dão férias, então eu vou querer 10 dias de férias. Aí eles falaram, não tem como agora. Eu digo, então tá bom, mas eu vou, só sei que eu vou. E aí, irmãos, depois eles me chamaram lá, e no outro dia me chamaram e falaram, Heleno, pode ir buscar seu pai, e a gente vai abandonar os dias. Aí eu digo, glória a Deus, para honra e glória do Senhor, deu tudo certo. Vim buscar meu pai. Quando foi, chegamos lá no dia 6 mesmo, no dia 7, ele começou lá já ter fortes dores, e a gente já levou no dia 7 à tarde, eu e Mônica fomos levar na UPA lá fomos levar na UPA de Tatuapé, né? Então a gente foi levar na UPA de Tatuapé, e aí a gente já pensando, né, no hospital do Tatuapé e tal. Mas aí só que quando a gente chegou lá, enviaram para outra UPA, falaram que não, aqui vai demorar. Porque, irmãos, uma coisa que eu digo para vocês, às vezes vocês dizem,
Paulo Afonso tá difícil. Às vezes você vê uma vitória, sabe? Ah, São Paulo é fácil. Não, São Paulo não é fácil, irmão. Se não tem, em todo lugar tem luta. A saúde está precária em todo lugar. Se você não lutar, se você não brigar, se não colocar Deus na frente em primeiro lugar, você não consegue nada. O caso de pai foi um caso raro assim, e foi sem explicação, foi Deus, né? Foi Deus. Então assim, a gente foi, quando chegou lá no mesmo dia, aí a gente ficou lá e esperou, passamos, na hora que ele foi atendido, o médico falou, nossa, mas o caso de seu pai é um pouco, tem que ser urgência, é urgente. Aí, e aí, doutor, o que que vai fazer e tal? Então, ele já pegou, não, eu vou ver o que é que eu faço, ele vai ficar aqui. Agora eu vou ver para onde a gente vai mandar. E aí, irmãos, Deus começou a trabalhar. E depois saiu a vaga em Tatuapé, no hospital de Tatuapé. É um hospital, irmão, que não tem boas, vocês veem na televisão. É um hospital que não tem assim, não tem um bom atendimento, mas não é pelo hospital, é pela quantidade de pessoas, porque chega, pai sabe o que ele passou, sabe? Chega uma pessoa assim, um trabalhador chega lá, tá lá na fila, chega um bandido de moto, sabe? Ah, levou tiro, caiu de moto porque fugiu da polícia. Eles dão preferência, tira aquele da fila, aquela pessoa que é trabalhador, tira da fila e coloca um ladrão, uma pessoa que, sabe, eles dão preferência, uma pessoa que caiu de moto. E aí, levaram ele, aí a gente foi, Mônica foi na ambulância com ele, e fui pegar as coisas dele, aí depois ele ficou internado, e aí foi onde começou, né, irmão? Chega lá, coloca remédio, aquele remédio lá que é para secar os dedos, né, que é para ver até onde a doença vai. E aí foi colocando, e ali o dedo de pai, eu tinha até, irmãos, eu tinha reservado umas imagens, eu tenho todas as imagens, para colocar no projetor, mas aí, como as luzes ficou muito, fica claro, o projetor não pega bem as imagens. Trouxe a televisão, mas aí, por causa do tempo, cheguei aqui, ainda tem que botar a senha, tudo, aí eu deixei quieto. Mas Deus está no controle de tudo, né? E aí, lá no hospital Tatuapé, foi onde começou o sofrimento. A gente vendo o pé de pai secando, sabe, o pé de pai, mas secou. Sabe uma uva? Sabe uma uva quando ela tá verde, e aí ela vai ficando madura. O pé de pai era o mesmo jeito, inchando. E aí o pé de pai começou a apodrecer, mas a apodrecer mesmo. Sabe, eu só vendo as imagens para vocês verem a coisa que... Eu ainda vou ter oportunidade de mandar, não é uma coisa, sabe, mas eu queria ver, vocês verem essas imagens, que é para você, sabe. Então o pé de pai começou a apodrecer, e ali a gente ia em cima, e aí as médicas vêm, muitas pessoas, sabe, aprendizado, tem muitas pessoas aprendizado, que aí tem o chefe que sabe, mas aí vem muitas pessoas aprendizado, e aí ele pega aquele paciente, como quem diz, esse daqui, vou botar lá por tudo ou nada, mas vamos fazer, e aí a gente vai lá reclamando, e aí eu eu discutia com as médicas, sabe, Maura, calma, doutor, vai ter paciência, tem que ter paciência, e a gente vendo, irmão, que se você não brigar, se você não lutar, se você, sabe, se você deixar as coisas ali em vão, sabe, tinha umas médicas lá, quando eu chegava, ela já vinha, e na hora de fazer lá os procedimentos, tudo, aí eu fazia muitas perguntas, que dia vai ser, que dia não... E elas, não, calma, nós vamos fazer, eu digo, mas tem que, eu digo, pai tá sofrendo, e pai lá chorando, e o pé de pai começou a secar, mas secar igual uma uva,
uma uva seca, sabe? Aquela uva passa. O pé de pai era o mesmo jeitinho. Aprodeceu, depois secou. E aí resolveram fazer, nós vamos colocar ali na UTI, ou vamos colocar ali vamos colocar ali no centro cirúrgico, e a cirurgia de pai é tal dia. Aí começou. Pai ficava com fome. Foi a parte mais dolorida para ele e para a gente vendo. Ficava de 11 horas da noite, era para fazer a cirurgia 6 horas da manhã. E aí dava 6 horas da manhã e nada. Dava 7 e nada. Aí dava 10 e nada. E a gente esperando de notícia. E levava pai para lá. E pai com fome. E dava 5 da tarde e nada. Dava 8 horas da noite e nada. 10 horas da noite era que elas vinham e diziam: nós não vamos fazer mais cirurgia. A gente ia lá. Na hora que eu chegava lá, mas o que é que está acontecendo? Mônica e Maura ficavam lá. E aí elas passando a notícia para a gente no Zap. A gente criou um grupo da família. E aí elas passando a notícia. E aí eu dizia: não, tem que, se não falar não adianta, mas elas são muito pacientes. E aí outra coisa que era mulher, né, mulher com mulher, aí ficava aquela coisa ali. Aí quando eu ia, aí eu já dizia: doutora, tem que fazer a cirurgia, vamos ver, o que está acontecendo? Aí ela dizia que acabou de chegar uma pessoa de moto acidentada e dava preferência. Eu disse: quer dizer que os outros são mais interessantes do que pai? Aí ela: não, mas e o caso do seu pai a gente vai ver. E aí começou. Pai ficou. Foi marcado, seguido assim, 4 dias. Pai só ia comer 10 horas da noite. 10 horas da noite. Aí passava um dia, pai ia se alimentava, foi debilitando. No outro dia, marcava de novo cirurgia, o mesmo jeito. Isso foi 4 vezes. E eu vi pai ali, pai murchando. Sabe, pai, isso aqui começou a gente ver esse osso aqui, essa caveira aqui. E a gente preocupado. E pai começou, tem pessoas que teve acesso às fotos, acho que gente teve acesso às fotos. E pai começou isso aqui começou a aparecer, pai estava aparecendo uma carranca. E ali foi marcada a cirurgia, depois da 4ª vez, foi marcada a cirurgia. E fizeram cirurgia. Fizeram a cirurgia 7 horas da noite. 7 horas da noite, tal. Quando tiraram o pai de lá para cá, na hora que chegaram e colocaram lá na cama, no outro dia eu fui. Era a Maura e Marcina, Maura e Mônica, que estavam lá nesse dia. E aí no outro dia eu fui, quando cheguei lá, o pé de pai, não, fizeram a cirurgia, tal. O pé de pai, sabe quando pega um frango assim que pipina? O mesmo jeito do frango, sabe? Pipinaram o pé de pai. Se vocês veem imagem, vocês veem o que eu estou falando. Aí, não, mas ela falou que é assim mesmo. Aí pegaram, só botaram um ponto assim no dedão. Botaram um ponto assim no dedão. E o sangue jorrando, né? Aí ela falou: não, porque aí foi um teste. Quer dizer, pegaram o pai para fazer teste. Aí, não, e a gente aceitando, né? Deixou. Aí o pé de pai começou, enrolaram, né? Aí falou: olha, amanhã seu pai vai ter alta. Aí, doutora, mas vai ficar assim mesmo? Vai. Assim que é normal, qualquer coisa vocês trazem. E você está no hospital, irmão. Você está no hospital para tirar. Elas não deixam mais entrar, é uma coisa impressionante. Às vezes ela sai de lá, você fala bem assim: não, aí quando vir passa direto no médico. Não existe esse negócio direto. Quando chega lá, ela finge de conta que você não existe. Aí a gente tem que reclamar lá no hospital. É uma burocracia tremenda. Tem que falar que vai processar. É um caso. Aí levei o pai para casa, né? Ele nesse tempo estava na casa de Mônica, né? Em cima. Eu moro em cima e Mônica morava embaixo. E aí o pé de pai começou de novo a apodrecer aberto, passou os remédios, a gente dando medicamento. E aí o pé de pai começou a apodrecer.
De novo, e a gente leva no posto. Ela falou, agora vai ficar o tratamento no posto. Leva no posto, leva e vem. Fica naquele negócio, leva e volta, leva e volta. E aí o pé de pai piorando. Aí teve um momento que o pé de pai estava tão inchado e podre, aí já começou a vir para cima. O pé de pai começou a ficar roxo e ficar preto. E aí começou a criar uma ferida grande. E aí levando para o posto, na hora que ela foi fazer o curativo, que ela passou assim o agaze, arrancou assim a pele daqui de cima. Aí ela falou, não posso mais mexer, vocês têm que voltar para o hospital. Aí a gente, sabe, aí passa aquele filme todo na mente da gente. Aí eu digo, bom, vamos. E esperamos a ambulância, esperamos. E aí o posto fechava 8 horas. Quando foi mais ou menos umas 10 horas, a ambulância chegou. E aí retornamos. Aí nós levamos ele para acho que para a UPA do Hermelino. Mandaram levar para a UPA do Hermelino. Mas aí, de novo, falaram, não, volta de novo para o posto. Não, aí depois já levaram para o Hospital Tatuapé. Para a UPA do Tatuapé. De lá elas colocavam de volta no hospital. Aí a gente levou, depois chegou lá, não, vai para o Hospital Tatuapé de novo. E a gente ir para essas médicas. Não, doutor, a gente chega lá, o doutor falou que era para trazer direto. Não, aqui não tem direto, vai ficar embaixo. Deixamos o pai lá, olha, aqui não pode ficar ninguém aqui. Eu digo, mas e as meninas, né? Falaram, mas ele é de idade, não pode ficar acompanhando, não. O quarto não cabe ninguém, só cabe os acompanhantes. Então, era uma sala que tinha mais ou menos assim, que é uma sala de repouso, esperando vaga de leito lá em cima. Para honra e glória do Senhor, o pai ficou lá numa marca, e depois a gente não ficou lá, e elas falaram, não, a gente vai, quando está aí a vaga de uma cama, a gente coloca ele. Aí ficou. Aí a gente ia na hora da visita. E ali, aquele quarto, quando fui visitar pai, quando cheguei lá, aquele quarto quente, mas um calor tremendo. Tinha mais ou menos umas 20 a 30 pessoas. Assim, ó, dentro de um quarto pequeno, com marca, tinha uns que estavam na cama, né? E aí eu digo, meu Deus do céu, meu pai desse jeito. Aí ela falava, não, e pai com calor, sem camisa, mas não tinha ar-condicionado, não tinha nada de ventilador. Aí eu fui, peguei o pano, peguei um lençol de cama, quando cheguei, lavei, a mulher, não pode, eu digo, eu não vou deixar meu pai morrer, não vou deixar meu pai, não. Não, mas não pode fazer isso, porque eu digo, então, vocês nem banho no velho vocês estão dando, vocês não estão limpando o velho. Eu digo, ele tem direito de ficar um acompanhante aqui. Aí, sei que deixaram eu lá, e eu fui, peguei lá a coberta da cama, lavei, o pai estava todo suado, e aí depois eu digo, deu a hora de sair, passei do horário, né? E depois eu digo, vou falar com o médico. Aí eu perguntei quem era o responsável de lá, ele falou... Perguntei pelo doutor de pai, né? Eu esqueci até o nome, não sei se o pai lembra. Aí que era o do 5º andar. Era do 5º andar. Aí ele falou, não, aqui quem manda é doutor tal. E o procedimento daqui vai começar do zero. Eu digo, mas mandaram trazer para cá e o doutor não, aqui é outra pessoa. Eu digo, com quem é o responsável? Aí ele falou lá o nome do doutor, eu fui e ficaram naquele negócio. Não, ele está atendendo. Aí eu digo, aí cheguei lá, perguntei lá e conversando lá com os irmãos, com as pessoas que tinham paciente lá, e todo mundo reclamando. Aí falava, olha, o doutor é aquele ali. Aí eu fui lá, pedi licença, bati na porta, entrei e conversei com o doutor. Aí o que o doutor falou para mim, rapaz, os casos aqui é muito complicado. Ele falou, vocês têm condições de tirar seu pai
para um hospital para vocês pagar. Eu falei, não, doutor, não. Ele falou, então, o caso aqui é muito complicado. A gente quer fazer, mas a gente não pode fazer. A gente não pode fazer, porque é muita gente e às vezes a gente quer fazer algo mais, mas e a gente tem um procedimento, a gente só pode ir até aqui. Às vezes a gente quer fazer mais, mas não pode. Na hora que falou isso, eu digo, doutor, e aí? Como, sabe, um doutor assim, senti muita firmeza. Ele falou, mas eu vou fazer alguma coisa pelo seu pai. Aí eu digo, doutor, faça, doutor. Pelo amor de Deus, faça. Aí, quando foi depois, aí falei mandei as mensagens no grupo e tal. Quando foi no outro dia, aí falaram, seu pai subiu. Aí quando fala seu pai subiu, a gente alivia, irmão. Porque cá embaixo é um inferno, eu vou dizer, um inferno. Só Deus na causa. Aí quando sobe, aí já melhora. Não é bom, já melhora. E aí ele subiu. Depois que ele subiu, aí ficou aquele negócio, a mesma coisa. Vamos fazer o procedimento, aí pai tinha que fazer, porque a gente vendo assim, a gente percebia que o caso de pai não era caso de cortar o dedo. O caso de pai, se ele tivesse cortado aqui, que nem... Eu falei, pai, se for para cortar, pai, aqui, que tem um procedimento, né? Primeiro corta aqui, os dedos, depois corta mais para cá e depois já vem para cá. Depois daqui é para cá. Aí, falei com o pai, se for para cortar aqui em cima. Aí o pai falou, não, se for para eu ficar bom, a gente vem na perna de pai assim, daqui para cá tava boa. Mas aí, de tanto massacre, né, deixar ele, pai ficou debilitado, marca hoje, aí o mesmo jeito, vai fazer a cirurgia tal dia. E ele vai fazer um procedimento, aí ele tinha que fazer um procedimento, né, que é colocar uma sonda por dentro das veias para saber onde que está aquela gordura, que era um gordurinho que estava atrapalhando a passagem de sangue dele, porque o coração dele fraco, né? E aí o médico falou, se essa gordura subisse para o cérebro, dava mal de Alzheimer. Quando subiu, como desceu, né? Então deu entupimento de veia. Como ele teve derrame, né? Aí foi onde ele foi fazer esse procedimento, e aí o pai já estava tão debilitado, não aguentou. E aí foi para a UTI. Na hora que foi para a UTI, aí foi um desespero. Aí vai, mas não vai, o velho debilitando, o velho... Oi, pai estava de um jeito. E isso aqui a gente olhava para o pai assim, ó, era uma carrancoa fundo, as orelhas grandes. É uma coisa assim, a gente já tinha se desesperado, não tinha entregado assim, pai como morto, porque tem um Deus que tudo pode. Se não fosse por Deus, pela gente mesmo, sabe? E ali, pai foram fazer esse procedimento, não aguentou, deixaram o pai na UTI. E aí depois ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, esperando o pai ter mais um pouco pai se recuperar um pouquinho, para ver se ele passava, como o coração de pai estava muito, muito, muito fraco. E se ele se fazesse cirurgia, pai morria. E aí, teve um momento que, de tanta dor, de tanto, sabe, pai não estava mais nem falando, não estava mais nem saindo a voz. A língua de pai já estava assim, a gente chegava lá, a língua de pai mole, assim do lado, e a gente não via mais, sabe? Então, teve um momento que a médica falou bem assim, é o seguinte, o coração do seu pai é muito fraco e ele está sentindo muita dor. E com essa dor que ele está sentindo, ele não vai resistir. Ele não vai resistir. Só tem um jeito. O único jeito é fazer a cirurgia. Ou vocês fazem a cirurgia ou vocês esperam para ele recuperar. Mas é muito difícil. E aí tem um procedimento. Na cirurgia ele pode... aí deram uma porcentagem. Aí a gente perguntando, doutor, mas a porcentagem, qual é a porcentagem? Ele falou, 95% de morte. 5%, ela falou, 5%, eu estou dando muito, 5%
de seu pai viver. Falou para Maura, aí depois falou para Mônica, e aí fizemos uma reunião, né? Tinha um grupo da família, fizemos uma reunião lá, e aí, o que é que vamos fazer? Aí tinha que assinar. Aí Maura, eu não vou assinar. Mônica, eu não tenho coragem. E aí, falando com os meninos daqui, né? Aí eu digo, bom, tá na mão de Deus. E eu creio que Deus vai fazer um milagre. Vamos crer que Deus vai fazer um milagre, não tem outra alternativa. Eu digo, eu vou assinar. Se vocês concordar, vou assinar essa cirurgia. E em nome de Jesus, pai vai sair dessa. Porque os médicos podem dizer que não tem jeito, mas o Deus do impossível, ele vai fazer milagre. E aí, fui. Irmãos, eu confesso, eu fiquei perguntando cheguei na mesa, fui assinar, e eu fiquei conversando para ela, moça, será que não tem mais chance de que isso? Ela falou, não. E começou, se você quiser não assinar, aí seu pai vai ficar lá na UTI, vai ficar, nós não vamos tirar os aparelhos. Mas, com o coração, o batimento dele, com a dor que ele está sentindo, não tem como. Aí eu digo, seja o que Deus quiser. Aí assinei os papéis lá, li os termos tudo, né? Aí fui e assinei. Aí eu digo, doutora, o que você puder fazer pelo meu pai, faça. Eu creio que Deus vai segurar na mão de vocês e vai dar tudo certo. Eu creio que tem vida ainda. Deus vai fazer um milagre. E aí, assinei. E aí era para fazer a cirurgia, marcar a cirurgia para o outro dia. Quando for fazer a cirurgia, novamente não deu certo. Porque pai não estava mais em si. Pai não estava mais em si. Já estava muito debilitado mesmo. Aí quando marcaram depois, passou um dia, marcaram depois para o outro dia, que era sempre assim. Um dia comia, outro dia passava fome. Um dia comia, outro dia passava fome. Aí foi onde ele depois teve uma pequena melhora e falou, vamos fazer a cirurgia do seu pai. Aí foram lá, fizeram a cirurgia. E aí depois saiu de lá e falou, olha, a cirurgia do seu pai foi tudo bem, só porque é o seguinte, nós não sabemos se seu pai vai resistir. E aí colocaram o pai lá de volta na cama. E aí pai não estava mais reagindo. Pai não estava mais reagindo. Aí depois passou um tempo. E aí pai reagiu um dia. E aí depois era assim, ficava bom e piorava, ficava bom e piorava. E teve um dia, irmãos, que de tanto esse negócio ficar bom e piorava, teve uns 2 dias assim que pai não tinha mais movimento nenhum, não falava. A gente falava com o pai, ele não só via os aparelhos lá. E o doutor, teve um tempo que o doutor falou assim, Maura e Mônica estavam lá, e aí elas saíram de lá e chorando, né? Chorando muito, aí voltou lá no grupo lá. E os médicos iam dar 24 horas para pai. 24 horas que pai não estava reagindo. Não estava reagindo e iam deixar, né? Isso era mais ou menos às 2 horas da tarde, né? Que era a hora da visita. 2 horas da tarde, aí falou que ia esperar até o outro dia 2 horas. Se pai não reagisse, iam tirar os aparelhos e não tinha mais jeito. Aí foi onde elas saíram desesperadas e chorando. E aí, irmão, foi onde foi, eu acho que os irmãos tiveram acesso. Aí elas colocaram lá no grupo
e chorando, né? E não queria dar notícia por causa de mãe. E aí a gente chorando, eu já liguei para mim. Eu liguei para mim mesmo. A gente abatido, porque tem coisa pior, irmão, de que você cuidar de coisas de velório de uma pessoa que está viva. Muito triste, muito triste. Isso as meninas tinham falado, né? E aí eu falei, liguei para mim, eu falei, Mi, nós temos que ser forte agora. Vamos crer que Deus vai fazer um milagre, mas em cima de tudo isso, corre lá, vê o plano de Pai, como é que funciona sobre o translado. Porque se Deus não fazer um milagre na vida dele, eu não quero o pai enterrado aqui. Vou fazer de tudo, eu faço de tudo, mas eu vou levar o corpo de pai lá para Bahia. Pai vai ser enterrado lá. Aí começaram aí as meninas, não, só o corpo, não sei o que. Eu digo, não, eu não quero. Eu digo, porque eu também, no dia que eu morrer, se eu não tiver condições, se eu não deixar nada de condições, peçam as pessoas. Eu digo, e outra coisa, a gente não pede para os outros. Se pai não tivesse condições, nós pedíamos para as pessoas, porque eu garanto que a comunidade e o pessoal ia ajudar, que eu tenho certeza que ia ajudar. Aí me pergunta, mas como é que nós vamos fazer isso? Eu digo, não, vê aí com o plano, vê até aí, eu vou vendo aqui. Aí eu fui vendo lá, e tinha um lugar que falava, não, que tinha que saber o peso, tinha que saber tudo. E aí uns falavam que era, me foi e falou que o plano de pai cobria até 1000 quilômetros, que dava até Salvador. Aí eu fui vendo até Salvador, aí tinha uns que era 7 e pouco, tinha outros que era 8 e pouco. Aí a mais barata foi essa de 7,5. Aí eu digo, tudo bem. Aí passou, eu digo, pronto. Eu digo, agora eu vou fazer o seguinte. Eu digo, hoje à noite, a partir de meia-noite, eu vou ligar para a família, vou ligar no grupo da família, nós vamos entrar em oração, todos os irmãos. Eu digo, quem acreditar em oração, entre meia-noite, nós vamos fazer uma oração, porque os médicos já se foi, mas para Deus ainda não é o fim. Eu digo, vamos orar. Aí foi onde eu fiz o vídeo, eu fiz um vídeo e pedindo para a comunidade, não importasse a religião, nós ia orar em um só propósito, para que Deus fizesse um milagre na vida dele. E aí, quando foi meia-noite, aí tinha uns que falavam, não, mas cada um ora de um jeito, cada um ora de sua casa, cada um ora do seu jeito. Eu digo, não, Deus está falando que quer a oração da família, quer nós unidos. Eu digo agora, quem não quiser, eu digo, quem não quiser não precisa entrar. Aí, se eu não me engano, foi um dia de quinta-feira. Aí, quando foi, a gente ia trabalhar no outro dia, né? Aí, quando foi meia-noite, eu liguei, sabe aquela coisa, eu digo, não, vai ter uns 2, 3, eu digo, vai ter uns 2 ou 3. E aí, quando foi meia-noite, aí um começou a entrar, aí outro começou a entrar, e aí, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, todos entraram ali. E aí, eu comecei a ler a leitura de Osias, né? De Osias, e ele tinha um tempo determinado, né? Mas de Ezequias, né? De Ezequias tinha um tempo determinado, mas aí Deus prolongou os dias deles por causa da oração. E aí foi onde a gente orou, e eu falei no vídeo que a gente estava ali, aí eu falei, eu creio que Deus, amanhã quando nós chegar lá, Pai vai estar sentado naquela cama,
para a honra e glória do Senhor, ele vai ressuscitar. Eu já estava dizendo assim, vai ressuscitar. E quando a gente chegar lá, ele vai estar sentado naquela cama. Vamos crer, vamos crer. E aí, quando foi no outro dia, é uma coisa, irmãos, olha, só a coisa de Deus mesmo, só Deus. E eles falaram que iam ligar. Nessa noite eles iam ligar, qualquer coisa eles iam ligar de manhã para se tivesse alguma coisa, se acontecesse alguma coisa, né? Eles iam ligar e dar notícia, né? E aí quando foi no outro dia, 6 horas da manhã, essa noite foi perdida para a gente. 6 horas da manhã não ligaram. Era um querendo saber notícia, outro querendo saber notícia, e não ligaram. Quando foi 7 horas nada, 10 horas nada, quando foi, depois eu falei, Maura, é o seguinte, eu vou levar a mãe. Eu vou levar a mãe eu vou levar a mãe lá. Já que não ligaram, aí Maura falou, Tuta, mas e levar a mãe? Mãe não vai aguentar de ver pai daquele jeito. Aí eu digo, não, vou levar a mãe. Aí falei com Mônica, aí Mônica falou, para a mãe ver pai daquele jeito, não sei se vai ser bom. Aí eu falei, mãe, a senhora quer ir? Aí mãe começou a chorar, começou a se desesperar. Aí mãe falou, não. Aí eu digo, mãe, vamos lá, mãe, seja forte. Aí foi lá e conversamos, e mãe falou, não, então eu vou. Aí mãe resolveu ir. E aí, irmão, a visita era 2 horas. Quando chegamos lá no hospital, aí tem a fila, né? Pega a fila para entrar na UTI, né? Quando chega lá, e deu 2 horas, deu 2h20. E os médicos passando, tem uma brecha assim na porta, que é aquelas portas que já passa e ela já fecha. E os médicos passando para lá e para cá, passando lá, e deu aquele, sabe, aquele suor frio, aquela coisa fria. E aí, mãe só era, meu Deus, seu pai já era, meu filho, é seu pai. Porque passaram com uma marca assim, sabe, enrolado, a gente via pela brecha da porta. E aí o médico só era, já, daqui a pouco vai notícia. Aí deu 2h40 e nada. Quando foi mais ou menos 10 para as 3, aí abriu a porta. Na hora que abriu a porta, sabe aquela coisa fria assim que você fica sem chão? Aí eu comecei assim, fazer massagem aqui em mãe, e não querendo para passar, sabe, que ela perceba aquilo. Comecei a fazer massagem assim em mãe, eu digo, mãe, seja forte, seja forte. Aí eu digo, mãe, aí na hora que abriu a porta, na hora que chamaram, pegou lá ela com a caderneta na mão, na hora que chamaram, primeira pessoa que chamaram foi paciente, acompanhante de Germano Manuel de Jesus. Aí o chão, sabe aquela coisa que você fica cego, você fica, sabe, e suas pernas começam a tremer. Aí comecei a chorar e eu, assim, pegado na veia, a veia começou a chorar e comecei a fazer massagem assim, mãe, calma, mãe, vamos lá. Aí eu digo, mãe, aí ele falou, vocês sabem onde é a cama? Eu digo, sei. Eu digo, mãe, faz o seguinte, fica aqui e eu vou lá ver e qualquer coisa eu mando a senhora vir. Porque a gente ia assim, aí tinha uma parede, né, que tinha uns pacientes de frente para cá, outros era de frente para lá, e pai tava com a costa para cá nessa parede, né, pai era o último paciente. E aí na hora que entrei, olhei de cá na parede, aí eu vi pai lá, eu só olhava para essa parte aqui, irmão. Aí eu vi pai com a boca assim, normal, e a língua de pai, quando a gente ia, era assim, ó. Aqui a língua grossa, e aqui a baba aqui, ó. Mas não segurava mais a língua, não aguentava mais falar. A língua, sabe, teve um tempo que pai não falava. Um dia antes que a menina saiu de lá. E aí, quando vi pai lá, aí eu cheguei e peguei de pai assim, o doutor me levou lá, aí eu
pai, chorando. Aí pai abriu o olho. Aí pai começou a chorar. E apertei, irmão, aquela alegria. Aí já foi o choro, foi de, sabe, já foi de emoção. E aí começou a chorar aí com medo do coração do velho parar, sabe? Aí com medo do coração do calma pai. E eu, sabe aquele, eu fiquei desesperado com medo do coração dele. E aí eu digo, pai, calma aí. Eu digo, vou aqui. Aí fui lá e fui chorando, irmão. E eu fui chorando e obrigado, Deus, obrigado, Senhor. E agradecendo. Aí fui e chamei mãe. Aí mãe, e aí meu filho, como é que ele tá? Aí eu digo, mãe, eu passei álcool na mão de mãe. Eu digo, venha mãe. Aí fomos lá. Aí chegamos lá, pai tava com o olho fechado de novo. Aí mãe arrodeou do outro lado assim da cama. E eu arrodeei do lado de cá. Aí eu, pai. Aí ele abriu o olho de novo. Aí começou a chorar. E ele não tinha visto mãe. Aí eu digo, oi pai, quem tá aqui, pai? Aí na hora que ele viu mãe, aí começou a chorar, começou a abraçar, começou a chorar. Ô Alexandrina, você veio. Aleluia. Glória, aleluia, Deus. Glória a Deus. Eita, glória. Aleluia, pai. Deus de força, Deus de milagre. Glória a Deus. Aleluia. Eita, glória a Deus. Grande Deus, aleluia. Aleluia, glória. Irmão, Deus é Deus. eu confesso que dessa hora pra cá, eu não tinha outra palavra, era agradecendo direto. Sempre quando eu chegava, eu fazia uma oração, todos os dias, fazia uma oração na saída e na chegada. E até os irmãos que estavam do lado pediam para eu orar. Tinha um irmão que ele chamava pai de filho, até hoje ele chama pai de filho. E esse irmão, ele começou, chamava pai de pai. E aí a gente pegou amizade muito com ele, que teve um tempo, irmão, que a gente não... o nome dele começou a chamar de Padinho. Depois ele era pai, aí mais... ficou como Padinho. Esse irmão, ele estava desviado, irmão. Estava desviado, ele contou a história para mim. E aí... eu via que ele entendia da palavra, né? E eu falei, irmão, você é uma bênção, irmão. Deus tem um propósito muito grande na tua vida. E aí ele começou, né, a contar a história. Para a honra e glória do Senhor, esse irmão voltou para a igreja. E já começou, irmão, a trabalhar ali junto com a gente, sabe? Começou a passar. Tinha um tempo que a gente não podia ficar com o pai, quando estava lá embaixo. E ele que passava de informação pelo celular, ele que passava. E quando o pai estava lá embaixo, ele descia com um pezinho, que ele também tinha o mesmo problema de pai, só porque era menos grave. E ele descia com um pezinho até lá embaixo, procurar notícia de pai. Ele era que passava as informações para a gente. Então, irmão, quando o pai chorou e abraçou a mãe, aí começou. O pai falou, meu filho, você não sabe o que aconteceu. Eu tive um pesadelo essa noite. Tão grande. Aí eu digo, pai, o que foi? Aí o pai falou, eu sonhei que eu estava no muro escuro. Era um muro bem alto, um muro escuro. E começava a chorar. E mãe, calma, Nebra. Eu digo, mãe, deixa ele contar, mãe. Deixa ele contar. Aí ele falou, meu filho. E eu comecei a chamar pelos meus filhos. E não via ninguém, só era aquela escuridão. E eu
agoniado. E teve um momento que eu vi uma claridão, tá? Eu vi uma claridade. E aí vi uma pessoa dando os braços. E eu peguei na mão dessa pessoa. E essa pessoa colocou eu do outro lado do muro. Na hora que colocou no outro lado do muro, eu vi aquela claridade. Quando eu me acordei que abri os olhos, vi essa lagarta de fogo. Que a lagarta de fogo, irmão, é aquelas luzes, sabe aquelas luminárias que a gente chama de T8, que tem 2, às vezes 4, e tem aquelas proteções de alumínio, né? Que é bem grande, que é para dar aquela claridade, que era bem assim de frente à cama de pai, cada cama tinha uma. E vi essa lagarta de fogo. Aí eu falei, pai, não foi pesadelo não, pai. Pai morreu e ressuscitou. Deus ressuscitou o pai, porque pai já estava morto. Então foi um milagre na vida de pai. Se eu não levasse mãe, Cláudia é prova que mãe te falou lá no grupo. Eu contei a história, a mãe falou, foi meu filho. Foi verdade. Então, irmão, depois o médico, enquanto a gente estava lá e o médico veio, né, e ele fala do que... dos procedimentos do dia a dia, o próximo passo e tal. E aí ele chamou a gente, chamou eu e mãe, e aí ele falou, ó, seu pai foi um milagre na vida dele, porque nós não podíamos fazer mais nada. Nós temos essas 24 horas porque não tinha mais jeito. E essa noite ele teve 3 convulsões. Ele teve 3 convulsões e a gente achava que ele não ia retornar. E depois, na última convulsão, ele retornou. E aí, agora, nós tá respirando sem os aparelhos. Aí ele colocava os aparelhos e quando o pai tossia muito, aí ele colocava aquele negócio de respirar. Mas ele ia e tirava. Irmãos, então aí foi uma alegria tão grande, uma alegria tremenda, que o milagre foi tão grande, irmão, foi tão grande. Isso eu não estou falando, irmão, não é coisa de crente, é pessoa de crente sim, que acredita em Deus, mas foi o que aconteceu na vida dele. E aí depois começou, irmãos, o próximo passo, e isso foi de uma perna. E aí começou, isso foi no Hospital Tatuapé, era uma perna. Ele foi onde, depois que ele fez a cirurgia, ocultou. E aí começou, né? Ele ficou lá no hospital. Depois foi para a cama. Depois mandaram para casa. E aí tinha o outro pé, que o outro pé começou. O pé de pai o outro pé estava parecendo aquele casco de animal, tá? Soltando aquelas peles grossas. E aí o pé dele, o outro pé começou já estava ficando roxo também. E a gente, doutora, e esse pé? Aí ela só era, bota creme. E a gente começou a botar creme. E aí saía a casca e o pé ficando preto. Aí o dedinho começou a ficar ruim. Aí ela falou, não, seu pai está de alta. Eu digo, doutora, mas vai levar pai assim. Não é bom ver esse pé, deixar assim para ver esse pé aí, né? Não, pode, seu pai já está bom. Vamos, e pai debilitado, mesmo assim debilitado. E a gente levou o pai para casa. E aí depois começou o outro pé também, a feridinha. Aí na hora que começou o outro pé com essa feridinha, e aí a gente foi, levava no médico, tinha aquele negócio, faça o curativo no posto, fazia, ia, voltava nada. Não, vamos levar para outra UPA. Aí levei ele lá para a UPA do Santa Marcelina, né, que é em Itaquera. Levemos lá, e aí, quando chegou lá, o médico esfumou uma vez, né, aí mandaram de novo para casa. Depois o pé de pai começou a piorar, levemos de volta. Aí eu digo, olha, agora daqui eu só quero que se vocês internar pai. Aí um doutor, Deus coloca as pessoas, sabe, Deus coloca pessoas incríveis na vida da gente. E aí colocou um doutor lá, e o doutor falou, aí seu pai vai ficar aqui. Eu acho que é as pilhas, viu? Tá? Seu pai vai ficar internado. Vai ficar internado aqui na UPA e até a gente achar vaga. E aí internaram o pai.
lá no hospital na UPA do Santa Marcelina. Quando internaram o pai, aí ficou, acho que mais ou menos uns 3 dias, né, pai? Foi um? Acho que foi um. Foi 3 dias que a gente já ia e voltava. Aí chegamos em casa no outro dia, pai se vendo de dor e a gente voltava. Aí pai ficou um dia, que era noite, na realidade uma noite e um dia, não foi? Uma noite e um dia, nós levamos a noite e nós ficamos a noite lá. Quem ficou essa noite, acho que foi a Selma. Aí no outro dia eu ia para ficar com ele, mas aí já ligaram, que falaram que pai iam transferir pai, mas não sabia para onde. E aí eu fui, quando cheguei lá e falaram, não, aí nesse caso, a Selma estava lá e falaram, saiu a vaga de pai lá para o hospital da Brasilândia. Esse hospital da Brasilândia, irmão, lá é uma comunidade muito, para não dizer favela, era uma comunidade muito feia mesmo. E esse hospital da Brasilândia é onde as pessoas, tudo que atiram lá, todo mundo que tem negócio de tiro, levavam para lá, né? Na época, levava para lá. Só porque a coisa começou a modernizar, começaram a implantar metrô, e aí fizeram esse hospital todo equipado, tal, e aí começaram a modernizar o hospital. Então ficou como um hospital de referência, né? E aí ninguém não sabia onde que era. Eu falei, não, eu sei onde é que é. Eu sei onde é que é o hospital. Não é bem falado e eu também sou uma pessoa que tudo eu pesquiso. Vejo comentário, além de ver na televisão, eu ia nos comentários, né? E ali era muita coisa ruim, comentários ruins, mas tinha aquelas pessoas também que comentaram, era pouco comentário bom, mas vamos confiar em Deus. Não, mas por que não botaram para cá, que é perto, o hospital de Ermelino, o hospital do... Não, aí botaram para lá. Eu sei, irmão, que eu fui lá e conseguiram lá a ambulância, e aí a gente foi. E essa ambulância anda e nada, daqui a pouco, irmão, na ambulância, a cadeira de pai não amarraram a cadeira de pai direito. E aí a cadeira de pai andou e a cadeira de pai, como eu estava aqui, tinha um espaço da porta até que tinha que prender, né? E eles não prenderam. A cadeira de pai andou para frente, chegou na porta, bateu. Aí, eu falei que a porta estava bem presa. Aí, pai, ai. Eu disse, calma, pai, eu me assustei, que eu estava pegando assim na cadeira dele, como é que fala? Lá na marca, mas eu não consegui segurar. E travou na porta. Aí o médico, o pessoal que cuida, né? Aí foi lá, eita, você não travou direito. Aí quando foi depois, esqueci da bolsa de pai, nós já estava mais da metade. Esqueci da bolsa de pai. Tivemos aí, ele falou, não se preocupe não, nós volta. Para ele encobrir a cagada dele, né? Aí tive esse deslize. Aí ele, não, nós volta. Voltemos de novo. Aí, isso já era 9 horas da noite. Sei que quando fomos chegar lá, era mais ou menos 11h30 da noite. Se pai tinha comido, que hora tinha comido. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, seu pai vai ficar internado já para fazer a cirurgia hoje. Aí eu digo, oxê. Aí eu digo, glória a Deus, não é verdade? Ela falou, eu não acreditei. Aí, isso já era mais de meia-noite, né? E aí o seu pai vai ficar de repouso. Então, nós vamos levar lá pro quarto e ele vai ficar lá. E a gente, quando for 6 horas da manhã, ele já vai descer para fazer a cirurgia. E aí a gente ficou lá. Quando foi mais ou menos umas 7 horas, aí chegaram, aí nós vamos levar seu pai. E aí a gente chegou e as coisas já começaram a mudar. Ele falou, você quer assistir a cirurgia? Aí eu digo, oxê,
assistir a cirurgia. Eu achei estranho, assim. Aí ele falou, não, você pode entrar. Eu digo, não, vou sim. Aí foi lá, levou, aí me vestiu igual o doutor. O mesmo jeito que o doutor estava, eu estava. Aí eu, sabe, aquela coisa diferente que você vê assim, a coisa totalmente diferente. E aí, o pai ficou cá, e aí deu 8 horas, deu 9 horas, e tinha mais outras pessoas assim na frente. E falou, ó, seu pai vai ser o 5º. Aí eu digo, não, tá bom. Aí ali eu digo, ó, doutor, só não pode fazer. Aí contei a história, né? Porque ele falou, não, pode ficar sossegado que nós vamos fazer hoje. Agora só não sei se é 3 horas, 4 horas ou 11 horas. E aí eu não tinha tomado café também, e lá tinha aquele negócio, você tinha que estar naquele horário para tomar café ou para jantar, senão você perdia. E não tinha onde você comprar. Digo, não, mas sei o que Deus quiser. E aí, quando foi mais ou menos umas meio-dia e meio, mais ou menos, e chamaram, levaram o pai para lá. E para lá sim, né? Ele ficava aqui, mas a cirurgia fazia aqui. Aí ele botava um pano, né? Botava um pano e era paciente por paciente. E aí fizeram essa cirurgia, irmão. E quando foi com 3 dias, mais ou menos 2 dias, né? E deram alta para pai. E aí, quando fui olhar o dedo de pai, completamente diferente. Uma cirurgia bem feita, uma coisa bem feita que só Deus. Então, irmãos, é uma coisa, uma coisa tremenda o que Deus fez na vida de pai. Então eu não podia passar em branco. Eu tinha falado lá com o pastor, digo, pastor, eu vou fazer um culto de ação de graça quando o pai ficar bom. Já tinha falado antes, né? Eu digo, e quando eu saí daqui, irmão, quando eu vim buscar ele, eu falei, os irmãos que estavam aqui, eu falei, e eu ia levar pai, e tinha certeza, dei a certeza, em nome de Deus, que pai ia voltar. E sempre eu falava para pai, eu digo, pai, o senhor vai voltar, pai. O senhor vai voltar. E pai dizia bem assim, meu filho, se Deus quiser, em nome de Jesus eu vou voltar. Nem que seja, que pai já queria vir até doente. Queria, não, me leve lá, quando o senhor chegar lá vivo, eu posso chegar e no outro dia eu morrer. Eu digo, pai, não fale isso não, o senhor vai chegar vivo e o senhor vai contar a testemunha, vai contar o testemunho no altar. Então, irmão, foi um milagre muito grande na vida de pai. Tá bom? Então, é só gratidão a Deus por tudo. Sabe, eu não podia, e eu sempre, quando eu vinha aqui, queria fazer um culto de ação de graça para falar do que Deus fez na minha vida. Sempre eu vinha falando e eu digo, pai, vou fazer, e eu vi aquele negócio que era um pouco, sabe? Aí eu digo, não, aí eu comentava com o irmão Dilzinho, isso, irmão, eu vim aqui mais ou menos umas 4 vezes. E o irmão Dilzinho me cobrando, eu digo, irmão, vai ter a hora certa, calma que nós vamos fazer, só porque aquele culto de ação de graça era para mim, sabe, era para Deus, mas era para falar o que Deus fez na minha vida. Porque como os irmãos sabem, eu era uma pessoa, irmão, era uma pessoa que eu fazia a vontade do mundo. Fazia a vontade do mundo, tocava, sabe, tocava para o mundo. E Deus fez grandes coisas na minha vida. Hoje eu era para ter uma cadeira de roda, irmão. Como as pessoas sabem que eu tive um problema muito sério com o nervo ciático, coluna, 5 hernias de disco, bico de papagaio e tudo. E eu andava de moleta e cheguei a andar de cadeira de roda. Quando eu ia para o INSS, era de cadeira de roda, porque eu não aguentava as moletas. E ali tinha dia que eu ia de moleta. E o INSS nunca aprovava. Eu digo, tá bom. E aí, eu comecei a fazer, eu mesmo comecei a fazer umas fisioterapias, que eu ia fazer fisioterapia lá, a minha esposa, eu gastei tudo que tinha, irmão, que eu tinha saído de uma empresa de 4 anos e meio.
E aí, quando eu estava doente, eu tinha convênio, eu não ia para o hospital, não, a empresa precisa. Eu não ia. E aí, quando eu saí dessa empresa, as coisas começaram a vir. As doenças começaram a vir. Então eu gastei tudo que tinha, fazia ressonância magnética, fazia isso, comprava remédio caro, e aí eles começaram ia no SUS, o SUS não aceitava de primeiro, não sei agora, mas não aceitava o que eu levava, não aceitava, e eu fazia aquele para me apressar, mas tudo era o tempo de Deus. Às vezes a gente faz as coisas querendo fazer do jeito da gente, mas Deus sabe o tempo certo. E aí eu não tinha mais nem condições de... Aí eu já comecei a trabalhar por conta, né? Na época também eu trabalhava por conta. E aí eu não tinha mais nem condições de pagar de pagar a sessão de fisioterapia. Minha mulher conseguiu, trabalhava lá numa clínica e ela conseguiu 10 sessões de fisioterapia. Aí depois 10, depois consegui mais 10, E aí depois não fiquei bom. Foi melhorando só porque aí as coisas que eu via lá, eu digo, quer saber? Eu mesmo vou fazer. E comecei a fazer os procedimentos, sabe? Vendo no YouTube e tal, e comecei a fazer. E alongando tal, para honra e glória do Senhor, as coisas foram melhorando, e eu não fiquei bom, mas deu uma melhorada, né? Então, irmãos, Deus começou, ali já era o trabalhar de Deus na minha vida, porque eu estava, mesmo com dor, mas eu estava fazendo as coisas para o mundo. Sabe, era uma coisa que eu gostava muito, mas teve um tempo que Deus usou, o inimigo tentou usar uma pessoa para me tirar de tempo, mas ali Deus permitiu, né? Uma pessoa teve uma briga lá, uma confusão de duas mulheres lá, e aí, só para ser mais rápido, começou uma confusão lá. Esse testemunho eu já dei, mas foi lá, né? Aqui, duas mulheres. E aí o dono da casa, nós tocávamos todo domingo nessa casa. E aí o dono da casa tirou uma mulher e deixou outra dentro, né? E aí tinha uma banca de cachorro quente que a gente lanchava fora. Quando deu aquela hora, eu digo, vou lá. Quando saí fora, na hora que eu ia saindo, eu abri o portão, aí vi aquela multidão assim vindo pra cima, e eu digo, oxe, o que é? Aí o porteiro, né, falou, ô Heleno, a mulher tá querendo entrar aí, entrar de todo jeito, e já tem umas pessoas aí que tá querendo pegar a mulher lá dentro, não sei o que. Aí eu digo, não. Digo, beleza. Aí tinha um cara que estava assim do lado e falou, ei, fica aí na porta que já ameaçaram aqui ameaçaram o porteiro. Eu falei, não. Eu não posso ficar na porta, porque eu sou o dono da banda. Eu vou tomar um lanche ali. Ele falou, mas rapaz, porque você é dono da banda, você não pode ficar. Eu falei, não posso ficar. Aí ele falou, rapaz, mas você é folgado, né? Eu digo, você me conhece para me chamar de folgado? E aí, sabe, ele começou a falar, me chamando de folgado, e eu também não tinha medo, irmão. Aí eu falei, você me conhece para me chamar de folgado? E ele falou, você é folgado mesmo. Aí botou a mão aqui e colocou uma arma aqui na minha cabeça e falou, você é folgado mesmo. Eu digo, você porque está com a bosta de uma arma, você quer me intimidar? Porque atrás tinha um monte de gente, só porque aqui tinha um portão, né? E o portão era fechado, era daquele lá, portão fechado. E aí eu digo, ele não vai atirar porque vai acertar num monte de gente. E eu falei, você porque está com a merda de uma arma, você está intimidando. Aí você é folgado mesmo, aí colocou, né? Pegou a arma e colocou. Aí o porteiro falou, ô Heleno, vai lá pra dentro. Era Petica, né? Que é Petica Produções. Vai lá pra dentro. Eu peguei, saí e fiquei lá dentro. Irmão, eu confesso que eu sentei lá na mesa. E o inimigo começou a tentar usar minha mente. Começou a tentar usar minha mente. E eu tinha uns colegas que eles tinham arma. E eles andavam pro show da gente, né? E aí, só vinha aquela coisa, que a gente entrava, o pessoal da banda entrava por uma porta, né? E ele estava de costa, e aí o pessoal entrava por outra. E aí o inimigo começou a querer tomar minha mente, mas vinha aquela coisa
eu só pensava besteira, sabe? Eu vou lá por trás, vou chamar um colega e, sabe? Aí eu digo, não, mas que deu ninguém, mas que deu. Comecei, aí eu digo, não, aí, e eu pensando na saída. Irmão, quando eu fui sair, né, quando eu estava lá, e depois eu pensando, na hora que eu pensava na saída, a minha perna começava a fazer isso, ó, e eu tentando controlar a perna, e a perna, eu tentando segurar, e a perna não conseguia. Eu digo, meu Deus, e agora? Aí falei com o dono da casa falou, não, pode deixar que eu sei mais ou menos quem é. Aí, quando a gente foi sair, isso era um policial, era um ex-policial, né, que ele já tinha sido afastado da companhia, e toda a festa ele já era conhecido do pessoal, toda a festa ele fazia isso, queria entrar de graça, né. Aí quando fui sair, aí falei com os meninos, e o dono da casa arrumou uma pessoa, e aí a gente foi, ele, não, vamos lá, e ficou na porta assim, ele falou, pode ir. Aí sabe aquele pensamento, você vai sair, você vai assim, aí a avenida assim, eu digo, quer ver o tiro, quer ver? E a gente ia. Irmãos, eu confesso pra você que, aí eu digo, eu entrei na perua, eu digo, Chicão, pisa, Chicão. Na hora que Chicão pisou, e Chicão era durão, sabe, motorista durão, aí a perua, o pescoço mole. Aí peguei uma avenida e, quando a fé que não vinha um carro atrás que vinha. E eu digo, Chicão, pisa, Chicão. E na avenida aí, o carro atravessou na frente. Olha, eu confesso pra você, não vou falar besteira aqui não, porque mais não passava uma agulha não. Eita, meu Deus, aí passou na frente aí, quando foi que não, eram umas velhas, umas coroas que acompanhavam a gente no show. Eu digo, não faça isso não, pelo amor de Deus. E daí, irmão, começou Deus trabalha, era o trabalhar de Deus. O inimigo tentou atrapalhar, o inimigo tentou destruir, mas ali foi a permissão de Deus. Porque aí eu comecei, irmão. Minha mulher já era da igreja, né? E aí eu ia de vez em quando, só porque nesse tempo a banda tava no auge. Tava assim, a gente tava fazendo 8, 9 shows por semana, né? 8, 9 shows, que era sexta, sábado e domingo. Às vezes a gente fazia 3, às vezes assim, 3 por dia, era 2, 3. E aí, irmão, desse dia pra cá, o que foi que eu comecei a fazer? Eu digo, olha, pra acalmar a coisa, não sei essa pessoa lá, não devo, mas ninguém sabe, né? E aí eu comecei a montar o som de manhã, eu montava o som todo domingo de manhã, e já ensinava para os meninos como regular. À noite os meninos iam fazer o show, e aí eu ia para a igreja. Quando eu chegava lá, irmão, via a banda, eu gostava de mexer com isso, com som, na hora que eu via a banda tocar, eu começava a me arrepiar, sabe? E eu começava assim, sabe, eu querendo cantar, e eu prendendo a mão, aquele suor frio, querendo gritar. E eu me segurando. E Deus estava começando a trabalhar. E aí eu comecei 1 domingo e 2 domingos. E aí eu não parei mais. Até hoje, graças a Deus, com a honra e glória do Senhor, aceitei Jesus como meu suficiente Salvador. E é o trabalhar de Deus, irmão. Então esse culto não é por acaso, é a permissão de Deus. Deus trabalhou, a gente queria fazer do jeito da gente, mas Deus teve a hora certa, sabe? Então é gratidão a Deus pela vida de pai, pelo milagre que Deus fez na vida dele, porque foi um milagre, irmão. Foi um milagre. A gente tem que dar o testemunho que as pessoas hoje, irmão, não fazem mais culto de ação de graça. Como a palavra fala, que em tudo a gente tem que dar graças a Deus. E tem para dar graças a Deus, irmão, não é fazer. Eu queria matar um boi, eu queria sacrificar um boi para nós comer. Porque o mundo hoje mata um boi, faz as coisas, agrada o mundo. Então, por que nós não podemos fazer? Porque nós não podemos fazer. Olha só, o mundo consegue as coisas, vai lá, mata um boi e aí assa carne para todo mundo. E às vezes as pessoas que estão ali no caminho, que estão dando glória a Deus, não fazem mais isso, irmão. Então nós temos que agradecer a Deus por tudo. Se nós passar por dificuldade, nós temos que dar glória a Deus, porque Ele
Ele acalma todas as tempestades. Então nós temos, irmão, nós temos que ter um coração grato a Deus por tudo que Deus nos dá, sabe? Temos que glorificar o nome de Deus, que só Ele faz um milagre. Então essas são minhas palavras. Tinha muito para contar, eu queria que vocês vissem o vídeo, mas tomei muito tempo, mas eu não podia deixar em branco um milagre desse, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, irmão. Graças a Deus, meu Pai. Eu posso agradecer, agradecer a Deus primeiramente e abaixo de Deus agradecer a minha comunidade e a todo mundo, a todos que estão aqui e os que estão por lá também. Eu posso agradecer porque através do poder de Deus e através da oração de meus irmãos, todos nós somos irmãos, pois. E essa oração chegou até os ouvidos do Senhor. Graças a Deus, através da oração do povo todo, que eu recebia a oração de uma pessoa que eu nem conhecia. E graças a Deus eu recebia essa oração. E posso dizer que através do poder de Deus, primeiramente, e a oração do meu povo, pois chegou até os ouvidos do Senhor. E de lá só veio através do milagre. Foi esse milagre que o Senhor me fez. E eu, graças a Deus, quando meu Pai, cuida de mim, meu Pai, para eu não chegar no caixão, para eu chegar em casa em paz, chegar em casa em vida. Mas Deus ouviu os meus pedidos e os pedidos de todos vocês. Graças a Deus, e cheguei até aqui, e graças a Deus, iluminou. Aqui estava escuro, as portas tudo fechadas, e graças a Deus, depois que eu cheguei, a luz parece que acenderam tudo. Nunca teve um dia para dizer que não chega gente aqui de minha casa. Graças a Deus, e posso agradecer a Deus por tudo, minha família, todos vocês que oram por mim. Deus abençoe a todos e dê muitos anos de vida a eu e a vocês. Eu não, que já estou velhinho, já no fim da vida, mas com fé em Deus, só vou quando Deus quiser. Só vou agora quando Deus quiser. Estou aqui nas mãos de Deus e só vou quando Deus quiser. Agora, no dia que Deus quiser me levar, pode me levar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Graças a Deus, sou Pai misericordioso. Tenha dó de mim, de minha família e de todos. Tenha compaixão de todos, meu Pai. Ele é o Pai misericordioso, tem poder para tudo. Graças a Deus, e minha família, fui para São Paulo, lá estava no meio de minha família, todos faziam uma coisa, outro fazia outra, graças a Deus. Cheguei aqui, os meus que estão aqui tomaram de conta, e uma benção, 11 filhos que me deu trabalho para poder eu criar, mas hoje eu estou dando trabalho a eles. E agradeço a Deus por meus filhos, que são uma bênção, graças a Deus. E todos vocês, obrigado, meu povo, todos que vieram aqui, vieram porque me amam, graças a Deus. Graças a todos vocês que estão aqui, gente daqui que eu nem conheço, mas estão aqui, graças a Deus. Foi.
através de mim, de minha família. Quem ama meu filho, ama a mim. Eu fico bem satisfeito quando vejo abraçar meus filhos. Parece que está abraçando, abraçando a mim. Oh, graças ao Pai do céu. Oh, bênção. Quem tiver seus filhos, eu peço a vocês todos, quem tiver seus filhos, ainda que seja desobediente, mas não abandone seus filhos, que hoje ou amanhã vai ser o que vai cuidar de seu pai. Desse jeito. Por ruim que ele seja, mas não abandone não. Abrace seus filhos, porque é uma bênção. Olha, quem tem seus filhos é uma bênção. Graças a Deus, posso dizer que meus filhos são uma bênção. Eu tenho uma parte de São Paulo, tem outros aqui, mas tudo são uma bênção. Graças a Deus. Eu posso dizer que, graças a Deus, e o trabalho que eu tive por eles, hoje eu estou dando trabalho a eles, e eles estão me cuidando. Uma bênção, olha, faz o que pode fazer. Graças a Deus, meu Pai do céu. Glória a Deus. E graças a Deus, e abençoe a vocês todos que estão aqui, que vieram a esse culto de graça e oração. A todos vocês, não vou dizer quem nem quem não, todos que estão aqui, que Deus abençoe a vocês todos que estão aqui. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. É uma bênção. E acima de tudo é o próprio Deus mesmo. Não tem mais de que Deus. E abaixo de Deus tem muitas coisas, não é? Tem os homens de boa vontade. Graças a Deus e os homens de boa vontade daqui da terra. Graças a Deus. Todos que pregam a palavra de Deus, é a bênção de Deus que está acima de tudo. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Graças a Deus por tudo, viu? Obrigado. Obrigado vocês todos. Deus quiser te abençoe. Obrigado, meu filho. Oh, bênção. Aí, ó. E agradecer também. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus. Agora é Michel. Agradecer a Deus. E a minha comunidade, e a todos vocês que vieram fazer este culto aqui na minha casa. Glória a Deus. Por meu filho, que meu filho sempre falava, né? E agradeço de coração. Que Deus abençoe vocês todos. Dê muitos anos de vida a vocês, a minha comunidade e a todos que estão aqui. E a todos que estão lá fora também, né? E obrigado, Senhor. Estou bem agradecida. E só tenho meu Pai que te agradecer por um milagre que Deus fez. Ô, maravilha, Jesus! O milagre que Deus fez no meu esposo. Foi um milagre. Do jeito que eu vi ele. E hoje eu vejo. Obrigado, Senhor. Só tenho que te agradecer. E também agradeço a vocês todos. E muito obrigado. Estou bem agradecida. Graças a Deus. Que para mim é uma noite de alegria. É uma noite que nós não estamos perdendo. Nós estamos lucrando. Agora, quando nós estamos numa festa, nós estamos perdendo muitas coisas. É verdade. Porque ali está sujeito a uma briga, está sujeito a qualquer coisa. E aqui não tem nada. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Tenho que agradecer a todos. Muito obrigado por essa noite maravilhosa que vocês vieram aqui fazer esse culto. E as portas de minha casa estão abertas. Para quem é crente, eu sou da igreja católica, né? E para meus católicos também. Quero agradecer por todo, meu Pai. Glória a Deus. E muito obrigado para todos. Aleluia. Muito obrigado por tudo. Vamos concluir em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu também estou aqui neste povoado, cuidando da igreja com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeço a todos os irmãos que compareceram aqui nessa noite de todas as congregações.
Aleluia. Aqueles que não são evangélicos que compareceram também, que Deus continue abençoando ricamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora eu convido o pastor Zé Pereira para orar e terminar com a bênção apostólica, que Deus continue abençoando a todos. E nós estamos muito gratos e felizes, meus irmãos. O tempo passou das horas, mas está gostoso. Quem está feliz nesta noite? Hoje nós estamos alegres. Graças a Deus, estou bem feliz. Estou bem feliz que nem estou sossegada. Graças a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos orar, concluir este trabalho, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. O salmista, ele fala sobre os cativos quando voltaram do cativeiro. Ele dizia assim: quando nós retornamos do cativeiro, o povo olhava para nós e dizia: grandes coisas fez o Senhor por esses. E ele repete: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por nós, por isso estamos alegres, né? E assim é bom quando a gente se reúne para alegria, né? Agora, quando é uma reunião de tristeza, né, é complicado, né? Mas Deus é fiel. Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer por essa oportunidade, por tudo que ouvimos nesta noite. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, o teu povo, cada um dos moradores deste lugar, e a tua mão esteja sempre estendida, ó Deus, e os seus ouvidos atentos à oração neste lugar, Pai. Leva-nos em paz de volta para os nossos lares, se conosco e nos ajude, abençoe esta família, este lar, e o teu nome venha a ser glorificado na vida de cada um, Pai. Assim, ó Pai, fica conosco, nós oramos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O Heleno falou que o pessoal não saiu agora, parece que ele vai dar um chá quente.